Disse Henrique Heine, o famoso poeta lírico alemão. Depois de haver passado tantos e tantos longos anos de minha vida e correr as tabernas da filosofia, depois de me haver entregue a todas as politiquices do espírito e ter participado de todos os sistemas possíveis, sem neles encontrar satisfação, ajoelho-me diante da Bíblia. Meus queridos, para a honra e a glória do nome do Senhor, hoje, neste dia, nesta tarde e nesta noite, trazemos para vós mais um capítulo de Jesus sem as quatro paredes, destronando Satanás. Para a honra e a glória do nome do Senhor, nós gostaríamos de trazer para vocês mais um capítulo da saga e da série do Bad Boy aqui no Jesus sem as quatro paredes, destronando Satanás. E esse Bad Boy que queremos apresentar mais uma vez a vocês, sabemos que a maioria já conhece, principalmente aqueles que são da minha idade, aleluias, e até os da idade de nossos filhos. Esse bad boy, porém, um bad boy que deixou uma fama, um nome e um carisma no mundo inteiro. E esse bad boy que interpretou tantos bons garotos nos seus filmes, nos seus, assim melhor dizendo, 4 únicos filmes realizados pelo tal, seu nome, Bruce Lee, o qual, sexta-feira, dia 20 desse mês, comemorou-se 45 anos da sua morte. E para quem conheceu bem este não apenas personagem, mas um homem em que era de origem norte-americana, filho de um chinês com uma alemã, nos Estados Unidos da América, no dia 27 de novembro de 1940. E ao nascer, este cidadão americano de pai chinês e mãe alemã, foi assim para os Estados Unidos com seus pais em meses de seu nascimento. E para quem sabe, nós que já falamos deste assunto em outros vídeos, gostaríamos de mais uma vez, em nome do Senhor, falar deste assunto para vós, que como eu também fui fã e admirador deste homem
e ao mesmo tempo personagem, o qual foi um grande mito do Kung Fu, um grande conceito que deixou grandes conceitos envolvendo cultura física, defesa pessoal e ataque também dentro das artes marciais. A sua especialidade maior era o Kung Fu chinês, ao qual ele apresentou este Kung Fu a quase o mundo inteiro no início dos anos 70. Porém, como estamos mostrando aí a vocês, nós sabemos, amados, que o mundo em que vivemos, tudo é equivalente, primeiramente, à vontade e à permissão do nosso Deus. Em seguida, o tempo em que é dado a cada um de nós aqui neste mundo. Em seguida, o caminho, em terceiro, o caminho ao qual escolhemos. Aleluias. Quarto, aquilo que o inimigo das nossas almas, junto com os seus adeptos, planeja a caça de cada alma em busca de suas realizações maquiavélicas. Nós sabemos, amados, que, como já falamos para vocês no vídeo de capítulo 23, lembremos-nos que o Kung Fu, ele é uma arte milenar de muitos e muitos anos. Ele já existia 700 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele tempo, naqueles tempos, como já mencionamos para vós, guerreiros de um mundo inferior, onde ali não havia armas, onde ali não havia condições dos países mais pobres possuírem armas de aço, nem de bronze. Ali eles dedicavam suas vidas ao conhecimento. E esses conhecimentos era justamente o conhecimento de se aprofundarem em táticas de guerrilhas contra exércitos mais poderosos já na época, assim como a Grande Babilônia, o Grande Medo-Persa, a Grande Grécia e principalmente o Império Romano. Tudo isto, amados, são histórias que ainda hamos de mencionar para vós em muitos e próximos e ainda longínquos vídeos que, para a glória de Deus, iremos lançar em nome de Jesus. Porém, voltando para esse pequeno guerreiro do cinema, Bruce Lee foi um nome em que passou a ser temido por muitos grandes nomes na época, como
Sean Connery, o primeiro 007, em que fez este filme, que foi um estouro de bilheteria no ano de 1964. Clint Eastwood, com seu famoso Dirty Harry, na época dos anos 70. Marlon Brando, que também foi o ator dos anos 50, e que impressionou na época muitos jovens e muitas adolescentes com seu físico fabuloso. Porém, quando estes grandes três nomes aqui citados para vós se viam em comparação de um jovem astro como Bruce Lee, estes chegavam a tremer na base, porque Bruce Lee não era apenas um físico mais fabuloso do que o de Marlon Brando, nem Sean Connery ou Clint Eastwood. Mas Bruce Lee, além de um físico mais fabuloso do que estes, ele tinha um conhecimento espantoso e admirável em táticas de guerrilhas. E essas táticas de guerrilhas são, na época, o Kung Fu chinês atualizado pelo próprio personagem. Para vós que tem aí a internet à sua disposição e alguns fanáticos, fãs fanáticos que já possuem esse vídeo desde cassete, chamado de A Lenda. É um dos documentários mais originais e próximos que temos a respeito de Bruce Lee, que ali é mencionado, e algumas revistas também, que o Bruce Lee, quando jovem e adolescente, ele era um bad boy. Ele era um lutador que vivia envolvido em muitas confusões, em várias brigas de ruas, machucando muitos garotos na sua época e até alguns de idades mais avançadas, porque a vida deste garoto na época era uma vida conturbada, mesmo que ele já vivesse num patamar de vida elevado. Não era um patamar dos mais elevados, como de muitos de nós aqui do Ocidente, mas ele não tinha uma vida qualquer, porque seu pai já era também um astro do cinema chinês, reconhecido na China pelo seu trabalho. E o próprio Bruce também já era ator desde menino. Porém, como já sabemos, no ano de 1958, o Bruce teve que embarcar para os Estados Unidos para reconciliar sua cidadania norte-americana e, com isso, fugir também dos problemas que ele tanto causara a seus pais na China ao se envolver com gangues e brigas de ruas. Porém, essa história, sei que a maioria de vós já sabem, porque o principal aqui é ligarmos hoje todo esse conceito deste bad boy, ex-bad boy e até mesmo bad boy do cinema chinês, passando assim, no fim da sua vida, no fim programado da sua carreira, ter sido um astro cinematográfico norte-americano, no filme que jamais era para ele ter realizado na sua vida, que foi
o Operação Dragão, que foi uma produção hollywoodiana, ao qual Bruce jamais era para ter se envolvido. Se este, aleluias, tivesse a sabedoria divina do nosso Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. E assim, amados, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que a palavra do nosso Senhor, glórias a Deus, e Salvador Jesus Cristo, nos deixou bem claro, aqui no livro de Mateus, capítulo 16, aleluias, versículo 26. A palavra do Senhor diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Louvado seja o nome do Senhor. Para nós, amados, que conhecemos a história de Bruce Lee, sabemos, queridos, que infelizmente o Bruce Lee, ele era budista. E os budistas, amados, nós sabemos que já na sua tradição asiática e índica, estes não têm crença, nem fé e nem fidelidade ao nosso Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos, amados, que o Bruce Lee, infelizmente, pela sua história já sabemos, pela sua lamentável história, que este era um idólatra. Este não conhecia a verdade, que pela misericórdia de Deus temos o privilégio de conhecer e estar ligando a história de Bruce Lee, aleluia, à Bíblia Sagrada. Como lemos no início deste vídeo para vós, aleluia, que um famoso poeta lírico alemão, chamado de Henrique Heine, ele confessa, aleluia, que depois de haver passado tantos e tantos longos anos de sua vida a correr às tabernas da filosofia, depois de haver se entregue a todas as politiquices do espírito e ter participado de todos os sistemas possíveis, sem neles encontrar satisfação, aleluias, ajoelhou-se diante da Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, como já explicamos para vós, para a glória de Deus, porque nenhuma palavra, amados, que vocês escutam sair da nossa boca nesse vídeo, sai da minha boca, aleluia, mas sai da boca de Deus, porque Deus sabe, amados, aleluia, o quanto na verdade eu já preciso da sua palavra, mais do que qualquer um de vós que está nos ouvindo, aleluia, neste trabalho.
Porque sabe Deus, amado, das minhas condições, o quanto sou falho, o quanto sou pequeno e o quanto sou insignificante na presença do nosso Deus. Porém, pela sua misericórdia, aleluias, Ele tem nos trazido até aqui, porque sabe Ele, amados, que por mais que eu seja tudo isto que citei aqui para vós, e cito diante do Brasil e do mundo e de quem eu tiver de citar, porque antes de eu estar citando para vós, aleluias, eu já tenho citado para meu Senhor, e não me envergonho, aleluias, jamais de dizer o quanto eu amo o meu Senhor, que é o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias, ao mencionarmos esta história para vós. E sou obrigado, amados, a dizer o que diria Bruce Lee, e o que dizia, ou o que achava ele da Bíblia Sagrada, diante de todo o seu conhecimento filosófico, porque este também era um homem formado em filosofia, era um homem formado, aleluias, nas diplomacias deste mundo, nas diplomacias desta vida, um homem de um físico invejável, perfeitamente invulnerável em um combate físico, onde, amados, pouquíssimos homens neste mundo eram capazes de vencê-lo num combate físico. Aleluias. Porém, amados, infelizmente, este homem era um homem que havia todos esses conhecimentos, perito em Kung Fu, perito em Jeet Kune Do, perito também em Karatê, perito principalmente no Kung Fu chinês milenar, ao qual este homem treinou com grandes mestres budistas, adoradores do dragão, que é o Deus da China, amados. E sabemos que o dragão, a própria palavra de Deus já revela na sua palavra, desde o livro de Apocalipse, que é Satanás, amados. A antiga serpente. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Aleluias. Rei e Salvador Jesus Cristo. E aí, amados, prosseguimos essa história. Aleluia, continuando para vós. O triste fim, como falamos do início, falamos do meio e vamos nos aproximando já do final desta triste história deste personagem, deste bad boy, que mesmo não sendo mais um bad boy, que batia em outras pessoas quando este era um adolescente, que não agredia mais pessoas com suas técnicas de artes marciais, mas que continuava sendo um bad boy, aleluias, porque este não era conhecedor e nem queria ser conhecedor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por ser um homem ateu, por ser um homem budista, por ser um homem, aleluias, que vivia envolvido nas artes do miticismo, que são as artes marciais. É difícil, amados, falar isso para vós, mas eu tenho que falar. Aleluias. E é justamente, amados, por não deixarmos de falar, que lembremos-nos muito bem que no início dos anos de 1970,
este homem passaria a ser uma história dentro do cinema chinês. E essa história, ele iria começar com o seu primeiro filme, o seu primeiro grande filme de ação, já depois da sua maturidade, próximo dos seus 31 anos, que foi O Dragão Chinês de 1971. Este filme, na época que foi rodado e realizado pelo Bruce Lee, foi um abalo de bilheteria na China, na Coreia, chegando a causar barulho, até mesmo aqui no nosso mundo ocidental. No nosso mundo ocidental, jamais teria sido visto na época um filme ou filmes tão espantosos como deste grande bad boy, que, mesmo sendo ele hoje um cidadão com a sua nacionalidade norte-americana reconhecida, porém lembremos-nos que ele continuava sendo um bad boy, porque, como já falamos para vós, o bad boy não é apenas aquele que está numa boate, ou é um usuário de drogas, ou é aqueles que já citamos aqui. Mas o verdadeiro bad boy, incluindo sua classe de categoria, descartando sua classe de categoria, seja bad boy, bad girl, seja um big man, seja um big ancião, um big Matusalém, mas se estes não tiverem Jesus, queridos, não passam de maus. E, infelizmente, sabemos que era o caso do Bruce Lee, que por ele não conhecer e nem querer conhecer a palavra do Senhor, este era mais um bad boy, como já citamos outros aqui para vós. E depois deste grande filme realizado, ele realizou um filme também muito conceituado após O Dragão Chinês, que foi o Fist of Fury, intitulado aqui no Ocidente como A Fúria do Dragão. Para mim, na minha opinião, este foi um dos filmes do Bruce que estrondou por demais muito alto. E por estrondar alto por demais, isso acabou incomodando muitos figurões que vivem por trás das cortinas nos Estados Unidos da América. Nunca foi mostrado tamanha violência em um filme de artes marciais como aquele. Ali, o personagem realmente se intitula como um terrível bad boy, pois ele ali não está se autodenominando um lutador
mas sim um assassino louco e realmente cheio de fúria. Por isso que o filme foi intitulado de A Fúria do Dragão. Porque a fúria do dragão, sabemos, amados, que o dragão é Satanás. E a sua fúria, usando ali um instrumento, seu instrumento, para ensinar a outros bad boys e até a bons boys, a bons garotos, a técnica junto com a arte de matar. E a partir deste filme, ao reconhecer a violência e a chocalidade e a contrariedade que este filme foi, no ano seguinte, Bruce estrelou com um trabalho muito mais minucioso e ambicioso do que os dois primeiros trabalhos. E este trabalho foi aí, como vocês estão vendo as imagens deste filme, que para mim, na minha opinião, chegou a ser o melhor filme de Bruce Lee antes de Operação Dragão e antes do Jogo da Morte, ao qual ele iria realizar. Porém, abolindo até mesmo a Operação Dragão, porque sabemos que a Operação Dragão foi a grande armadilha da vida de Bruce Lee. Era o filme ao qual ele jamais deveria ter feito. Porque era através deste filme que iriam conseguir o que conseguiram. Porém, para mim, na época, e ainda hoje, o filme que foi melhor do Bruce Lee foi o denominado Voo do Dragão, ao qual ele ali já realizara um trabalho mais conterrâneo, mais tradicional da sua terra natal, Estados Unidos da América, que foi aí o Voo do Dragão, com campeões de karatê profissionais como Robert Hall, como o japonês e como Chuck Norris, na época, campeão de karatê. Este filme na época foi uma bala de bilheteria, o qual Hollywood não iria mais deixar que passasse em branco a fama e o sucesso deste bad boy, ao qual estava já se tornando não apenas um astro de cinema norte-americano, não apenas um astro saído de Hollywood, do mundo mágico de Hollywood, mas sim da China. E isso jamais Hollywood tinha como aceitar isso. Porque sabiam eles que se na época este personagem da maçonaria na época francesa conseguisse sobrepor a inglesa após a guerra do Vietnã, a maçonaria sim estaria ameaçada. E com isso eles planejaram a morte de Bruce Lee. Que na realidade, amados, foi vítima de uma grande armadilha
de pessoas muito perigosas. Vimos aí no vídeo do nosso irmão Davi, que é nosso conterrâneo aqui também, no Nordeste, aqui no estado de Pernambuco. Queremos te parabenizar aí, meu amado, pelo trabalho que você fez aí no teu canal aí, Encarando o Sobrenatural, falando aí do Bruce Lee, ao qual hoje estamos aqui falando dos 45 anos da sua morte, que foi completada agora no dia 20 deste mês. Que o Bruce, ele tinha sido adepto de templos também Shaolins. E sabemos que as táticas de guerrilhas destes templos milenários e lendários são um segredo que deve ser guardado às 7 chaves até o fim da vida de cada praticante deste dojo. E existe um juramento dentro de mais esta sociedade secreta para que seus adeptos na época não mencionassem os segredos destes templos, que hoje já não é um segredo mais as 7 chaves. Porém, aqui na palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 23, no verso 16, que diz: Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que é assentado, por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Nesta época, amados, em que o nosso Senhor Jesus mencionou estas palavras, como está aqui por escrito, na introdução desta leitura, que Jesus censura os escribas e os fariseus. Os fariseus, nós já sabemos que eram aqueles religiosos, os falsos religiosos, melhor dizendo, o religioso por si ele já é falso, porque ele é apenas um religioso, ele não é convertido, ele é apenas um transmutado, ele não é transformado. E os escribas eram aqueles que escreviam as leis. E mais uma vez voltando aqui no tempo,
nesses mais de 2000 anos atrás. Sabemos que a técnica do Kung Fu chinês, para quem é praticante desta luta, é ditada como arte, citada como arte. Eu quero te dizer, aleluia, que tomes muito cuidado. Porque estas técnicas, amados, como já falamos, têm envolvimento com miticismos, têm envolvimentos com magias, mantras, meditação espiritual e violência. Segundo o nosso irmão Emmanuel Agiarco, da África, do Ghana, no ano de 2011, quando ele era apenas um menino de mais ou menos 11 ou foi 9 anos de idade, 9 ou foi 11 anos de idade, o Senhor Jesus ali mostrava a ele um soldado do Ghana que se envolveu com as técnicas das artes marciais e que este, ao morrer, foi direto para o inferno. E ali o Senhor Jesus mostrava a ele que a maioria das pessoas não sabem, mas todo aquele que pratica arte marcial está caminhando para o fogo do inferno, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Bruce, como era um adepto, aleluia, de escribas, em que a palavra do nosso Senhor deixa aqui bem claro no livro de Mateus, no capítulo 23, que este jurou pelo templo. Aleluias. E a palavra de Deus já deixa aqui bem claro no verso 16 que, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. E qual era o ouro daquele templo, queridos? O conhecimento. Conhecimento este que o Bruce Lee prematuramente morreu sem poder deixar descendentes. E os poucos descendentes que assim teria foram mortos, como também seu filho foi no ano de 1993, 20 anos após a sua morte. E voltando ao personagem ao qual já estamos chegando no fim, por este ser ateu, queridos, lembremos-nos bem claro, no final do seu primeiro filme de ação, ao qual este fora reconhecido como um astro também internacional das artes marciais, multinacional, nacional e internacional das artes marciais. Ele deixou bem provado no seu primeiro filme de ação que ele realmente não cria no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouçam um pouco deste trecho. O que eu vou fazer agora? Meus amigos e parentes estão mortos. E Tia May, onde ela está? Onde? Eu sonhei que muitas coisas boas iam acontecer comigo. Agora não há nada. Tudo acabou. Morreu. Meu tio disse que é um Deus que cuida da gente. Onde ele estava ontem à noite? Ele vai trazê-los de volta para vir brincar e conversar de novo. Não vai. Estão mortos, assassinados na noite como se fossem porcos. Eles nem tiveram pena do garoto. Vocês ouviram, queridos? Ouçam mais uma vez, em nome do Senhor. Meu
tio disse que é um Deus que cuida da gente. Onde ele estava ontem à noite? Ele vai trazê-los de volta para rir, brincar e conversar de novo. Não, não vai. Estão mortos, assassinados na noite como se fossem porcos. Eles nem tiveram pena do garoto. Estão vendo, queridos? Esta é mais uma vez a triste prova de que este ator, este homem, este mito era realmente mais um bad boy que não cria no nosso Deus, nem na luz da sua palavra. Por mais que ele tivesse aparência, aleluias, de bondoso, aparência de um bom rapaz, e interpretasse papéis de um bom rapaz, mas como está aqui, mais uma vez no livro de São Mateus, no capítulo 23, verso 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aleluias, queridos. E justamente por isso, por este homem ser um filósofo, um escriba, fazer parte, aleluias, de leis milenares, de ser também um idólatra, um ateu e um místico. Não sabia este homem, aleluias, que este iria pagar com a sua vida. Em filmes que, como vocês chegaram a presenciar, estavam sempre ali mostrando bem claro um filme, 2 filmes, até seu penúltimo filme, não havia nada nos filmes de Bruce Lee que a morte não estivesse presente. Eram filmes sempre representando que a morte estava próximo do ator, que a morte estava próximo da sua vida, que todos aqueles com qual ele amava estavam sendo mortos. Aleluias, como ali sempre presenciamos nos seus filmes, mortes sobre mortes, caixões sobre caixões, cemitérios sobre cemitérios, e sempre a morte. E não sabia este homem que a morte prematuramente iria levá-lo, principalmente quando ele se rendeu ao cachê satisfatório de Hollywood. E não sabia ele que o que Hollywood estava ali, junto com a maçonaria inglesa, era negociando a sua fama com a sua morte. E ali ele não sabia que, com certeza, junto com Hollywood, a maçonaria inglesa e a própria francesa do seu país, a Trindade também estava por trás. E todos foram muito bem pagos para que o Bruce Lee fosse assassinado. E com isso, a sua morte chegou a ser um alívio para os cães gulosos da maçonaria inglesa, que estava se sentindo ameaçada pela francesa, ao qual eles tiveram que calar. Eles tiveram que parar para que esta não fosse erguida por um homem chamado Bruce Lee.
E assim se finda mais uma história de um bad boy. Um bad boy que lutou pela fama, lutou pelo reconhecimento e prematuramente ele conseguiu. Mesmo ele mostrando que ele era capaz de conquistar Hollywood e o mundo ocidental como ele chegou a conquistar, lutando no estilo também americano e não apenas no estilo chinês. Mas quem via este chino-americano lutar, via mais um lutador no estilo americano do que no próprio estilo chinês. Mas a maçonaria, amados, ela não perdoa. Ela não queria nada além da morte de Bruce Lee, porque eles sabiam que muito mais eles iriam ganhar e lucrar com a sua morte do que com ele vivo. E assim eles conseguiram mais uma vez sobrepujar a maçonaria francesa, porque estes já não aceitaram sua derrota com a guerra do Vietnã, onde os americanos até hoje não aceitam a derrota diante de um povo desarmado. Para eles que foram vencedores até mesmo sobre o programado Adolf Hitler, eles não aceitaram de serem mais uma vez façantemente derrotados por um povo inferior, como os escalões asiáticos. E Bruce fazia parte também deste escalão, porque este também era do continente asiático. Aleluias. Fazia parte também do Oceano Índico. Era mais um China. Era mais um cara pálida diante dos Estados Unidos da América. Era mais um China que poderia, um cara pálida, que poderia e já estava assim sobrepujando os seus heróis do cinema norte-americano. Porém, para o Bruce, que estava atrás da fama e do sucesso e de uma vida melhor para sua família, quando chegamos a observar sua história e os fatos da sua história, eu chego muitas vezes a lamentar e a chorar. Chego muitas vezes a prantear a morte de uma pessoa que se esforçou tanto e que chegou a inspirar tantos no seu patamar, como eu também já fui inspirado, como eu também já fui um jovem sonhador, praticante também de artes marciais e de fisicultura, porque Bruce Lee também era um fisiculturista, ao qual inspirou hoje grandes homens do culturismo, como na época o próprio Lee Haney, o próprio Dorian Yates, o próprio Ronnie Coleman, o próprio Jay Cutler, o próprio também, por que não, Phil Hicks, e um grande nome do fisiculturismo,
que jamais esqueceremos como Flex Marcos Ken Flex Wheeler. Ele foi uma inspiração para a vida de muitos que o tomaram como exemplo, que o tomaram como espelho, e que muitos se inspiraram na sua filosofia, no seu ensinamento, como um dogma, como um evangelho. Porém, amados, diante de tudo isso, mais uma vez, você que é praticante de artes marciais, seja você homem, seja você mulher, seja você jovem, seja você adulto ou até já ancião de idade, eu quero te apresentar mais uma vez Jesus Cristo, que diante de todos estes aqui citados, aleluia, este tem que ser o ator principal da tua vida. Este tem que ter o papel principal do teu viver. Porque este não é apenas um ator, mas este é real. Este é aquele que não precisa de interpretação nem de apresentação. Aleluia, porque foi ele que deixou na sua palavra, aqui há mais de 2000 anos, que porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Bruce tudo podia fazer com o seu corpo, com a sua mente. Como mencionamos para vós, era um homem quase que invencível em técnicas milenares de Kung Fu. Como mencionamos aqui para vós, uma técnica milenar, terrivelmente antiga, que já existia neste mundo 700 anos antes mesmo do nosso Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo, caminhar aqui sobre a terra. Porém, amados, como já mencionamos, o nosso tempo para Cristo não é tempo apenas, amados, de fazermos nossos afazeres ou de nos distrairmos com entretenimentos como esportes, como fisicultura, como futebol, basquete, como Kung Fu, Karatê, Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judô ou Aikido, queridos. Mas o principal do nosso tempo é dedicarmos nosso tempo ao Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo. E o Bruce Lee, como tantos outros, lutam pela sua vida, sem ter na sua consciência o que está aqui em Mateus capítulo 16, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Bruce ganhou o mundo. Bruce ganhou a vida. Bruce jurou pelo templo. Aleluia.
Bruce negociou a sua fama em troca da sua morte sem saber disso. Porque até quando o filme Operação Dragão, este foi montado, este ainda estava sendo montado, tudo já estava sendo planejado para que Bruce fosse morto, sem poder presenciar a sua obra assim montada e realizada. A morte veio primeiro, programada pelas mãos de homens maus e gananciosos, homens ao qual o Kung Fu chinês de Bruce Lee, sua técnica milenar, aleluias, de mais de 2.500 anos, iria ser superada por mentes criminosas. E justamente por este não conhecer a palavra de Deus, por este negar a sua fé, por este não reconhecer Cristo como seu Salvador, como apresentamos aqui a você o áudio no final do filme O Dragão Chinês, quando ele se pergunta onde estava Deus quando seus parentes foram mortos. E hoje, amados, nesses 45 anos, eu tenho certeza que onde o Bruce está, infelizmente sabemos que não foi para o reino de Deus. Ele com certeza ali se pergunta: o que dará o homem em recompensa da sua alma? E hoje com certeza ele se pergunta: qual foi a recompensa que dei pela minha alma? Pensei em dinheiro, pensei em fama e reconhecimento, e tudo isto eu conseguia, estava conseguindo, mas o principal ele não conseguiu, por não ter Jesus. Este perdeu o seu bem mais valioso, que foi a sua alma. Então, amado, amada, lembra-te que estamos num tempo cada vez mais próximo do seu fim. Sei como é bom termos um esporte como adoção, porque eu também já fui um desportista, já fui um esportista. Hoje voltei a ser, nesses quase 2 anos, por inspiração divina e motivos de saúde, mas jamais, amados, por idolatria ou por vaidade, como era quando eu era jovem e até os meus 33 anos. Mas hoje posso te dizer que estou liberto em nome de Jesus. E o Senhor também quer te libertar. Ele quer te mostrar que só Ele é a solução da tua vida e de todos os teus problemas. Dedica teu tempo ao Senhor. Dá pelo menos, começa a dar lugar a Deus. Começa a dar lugar a esse Cristo tão maravilhoso, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, nestes mais de 2000 anos. Porque só Ele, amados, tem que ser o papel principal da tua vida. Não tem que ser Bruce Lee, não tem que ser Jet Li, não tem que ser Stallone, nem Cameron Diaz, nem Steven Seagal, aleluias, nem Susana Vieira e nem Maria das Graças Meneghel, queridos. Mas tem que ser Cristo, porque é Ele que tem te ajudado e tem te livrado até hoje de todo o mal, aleluias. Porque homem nenhum, como Bruce Lee, mesmo invulnerável aos olhos carnais,
este não pôde ser salvo da morte.